estamos. Tua palavra está diante dos nossos olhos e dentro do nosso coração. Senhor, eu te peço que agora venha explicar essa palavra para todos aqui na igreja, para todos nós. Que o Senhor ministre a tua palavra aos nossos corações e às nossas vidas, a fim de que sejamos pessoas vitoriosas no mundo com tanto problema, tanta dificuldade, tanta corrupção, tanta coisa, que eu sei que não é do teu agrado, mas que aqui nós possamos vencer em nome de Jesus. Fala, meu Deus, ao nosso coração e à nossa vida, e usa Maria só como instrumento nas suas mãos. É o que nós pedimos e agradecemos no nome de Jesus. E todo o povo de Deus diga amém. Amém. Vamos dizer glória ao Pai, glória ao Filho. Nossa, mas eu acho que o frio gelou a voz de vocês. Vamos fazer um aquecimento? Vamos lá, vamos dizer glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Terceiro frio. Pronto, terceiro, graças a Deus. Pode se sentar. Meus irmãos, Jesus ele falava muito com parábola. Grande parte do tempo do ministério de Jesus, ele gastou ensinando as pessoas, falando sobre as coisas do reino de Deus, sobre o reino dos céus, do reino de Deus, estou falando da mesma coisa. E ele gastou muito tempo para fazer com que Deus fosse conhecido pelas pessoas. E que nós pudéssemos ter uma noção da vontade de Deus para a nossa vida. E as coisas, como aconteceram muitas coisas, que às vezes nós temos assim, uma certa dificuldade de entender algumas coisas. Jesus ele trouxe o conhecimento. Jesus também nos trouxe uma identidade. Ele nos permitiu assim saber qual é a nossa identidade, quem somos nós. E por que passamos muitas coisas muitas vezes, né? Jesus ele conta a parábola do joio e do trigo. Ele diz assim, olha, um homem, um dono de casa, um chefe de família, um proprietário, ele semeou trigo. Os homens que trabalhavam para cá semearam trigo. Os homens dormiram, quando acordaram, eles viram que tinha alguma coisa estranha ali. E eles perguntaram para o dono da propriedade, o senhor não semeou, não foi uma boa semente? Boa semente? Trigo? Ele disse, foi. Você vai dar joio, está cheio de joio. Tem joio no meio do trigo. E aquele proprietário disse assim, é que enquanto vocês dormiam, veio o inimigo e semeou no meio da nossa plantação, ele semeou joio. Aí eles disseram, o senhor quer que a gente arranca? Ele disse, não, arranca não. Porque se você for arrancar o joio, o trigo pode sair junto. Então deixa eles crescerem. Vai chegar o dia que vai haver a separação. Isso vai ser no tempo da colheita. Vai haver a separação. Jesus continua, fala ali mais algumas coisas para as pessoas, conta mais algumas parábolas. E depois ele despede as pessoas e ele vai para casa. Diz, olha, há multidões, a Bíblia diz que ele despediu as multidões. Olha, vocês vão para casa, que eu também vou para minha casa. E Jesus foi para a casa dele. Quando ele vai para casa, aí entra a diferença entre algumas pessoas. Aqueles que se interessam em entender o que Deus fala e aqueles que não ligam de entender. O grupo de discípulos de Jesus foram atrás dele na casa dele. Ouça bem, Jesus despediu a multidão, todos foram embora. Só que Jesus já para a sua casa. O grupo de discípulos foram na casa de Jesus fazer, saber o quê? Mestre, nos explique o que o senhor queria dizer com a parábola do joio. Ele sabia que Jesus contou aquela parábola, tinha um sentido, tinha alguma coisa. Vamos rezar. Vocês notam que a multidão não ligaram. Disseram que não foi embora. Jesus, vocês vão para a casa de vocês, que eu também estou indo embora para a minha casa. Eles foram. Mas aquele grupo de discípulos é assim, irmãos. Discípulo, ele não se conforma em não aprender aquilo que o seu Senhor quer ensinar. O discípulo valoriza cada coisa que seu Senhor quer ensinar, o discípulo valoriza. Agora eu trouxe aqui, eu não sei se vocês conseguiram pegar alguma coisa aí na internet aí sobre o joio ou não? Não, porque senão eu tenho uma matéria aqui. Eu tenho. O joio.
não esquecer alguma coisa, né? O que é o joio? Para que o joio serve? Para que o joio serve? O joio, ele nasce com outra planta. Só que os frutos que ele dá, geralmente são infestados de fungos e prejudica as outras plantas que estão junto com ele. É uma das coisas que o joio faz. Ele pode corromper e prejudicar aqueles que o cercam, porque os frutos dele têm muitos fungos. Os frutos do joio, ele pode ser tóxico e ele pode fazer muito mal se o ser humano for ingerir o fruto do joio. O trigo é diferente. O trigo a gente faz pão, faz bolo, faz mingau, faz macarrão, faz o que quiser, e o trigo sempre é bem-vindo, porque o trigo é uma planta boa, é boa para o nosso organismo. O trigo é uma planta excelente, uma planta nobre. Agora o joio é o contrário. Qual é a função do joio? O joio é uma planta que pode prejudicar os cultivadores de trigo. Por quê? Porque eles competem, plantados junto com o trigo, eles competem pelos nutrientes da terra. Aí aqueles nutrientes que seria para o trigo, o joio vai e pega. Eles prejudicam os cultivadores de trigo. O joio e o trigo são bastante semelhantes. É uma gramínea, são bastante semelhantes. Apresentam diferenças só na fase adulta. Só na fase adulta que eles apresentam diferença. O joio pode ser tóxico quando consumido por humanos, como eu disse. O joio, por que o joio cresce com o trigo? O joio é uma planta daninha. Ele é uma planta daninha que cresce junto com o trigo em determinadas situações e é muito parecido com o trigo. Mas ele danifica o verdadeiro trigo quando ele está plantado junto. Estou falando do joio, estamos falando do joio. A Bíblia ela fala, a parábola do joio, Jesus deixa bem claro a diferença entre o trigo e o joio. Ele deixa muito claro isso. A diferença e a origem do trigo e a origem do joio também. O joio, ele surge em coisas daninhas, que ele surge entre as coisas boas para e tenta corrompê-las. O trigo, ele é a planta daninha, e ele surge no meio das coisas boas, e ele tenta corromper aquelas coisas boas. Esse é o trabalho do trigo. O joio, como ele está junto com o trigo, se for arrancar o joio, pode arrancar o trigo junto. Eles estão plantados juntos. É perigoso arrancar o trigo, o joio, porque o trigo pode sair junto. Tanto que Jesus fala isso. Os homens que trabalhavam para aquele senhor, se o senhor quer que a gente arranca o joio, ele disse, não arranca não. Porque pode acontecer que a hora que o senhor tirar o pé do joio, o pé de trigo saia junto. Deixa. Na colheita será separado. Haverá uma separação definitiva no tempo da colheita. Agora veja bem, o trigo, irmãos, umas diferenças do trigo, eles são parecidos, são muito parecidos. A diferença geralmente é mostrada na fase adulta, mas tem umas características que já distinguem bem o trigo do joio. O trigo, ele é maleável e se curva com facilidade. O vento dobra o trigo, ele se curva com facilidade. O trigo, o joio, ele é rígido. O caule dele, o talo dele é rígido. E ele não se dobra. Enquanto o trigo se dobra, o joio não se dobra. O Espírito Santo está falando alguma coisa com você? Está falando, Jesus contou essa parábola para dizer alguma coisa importante para nós. O trigo, quanto mais maduro, mais fácil é de colher. O joio, quanto mais maduro, mais difícil é de colher.
Jesus conta a parábola do joio. Parece que ninguém entendeu nada. O que entenderam é que Jesus queria dizer alguma coisa, mas eles não sabiam o que era. Jesus despede a multidão: eu vou pregar de vocês que eu estou indo embora para minha casa também. Estou indo embora. Talvez que eles fiquem na paz. Até amanhã. Deus os abençoe. Despediu o povo. Agora vamos lá no mesmo capítulo, versículo 34. Nós vamos ver aqui a explicação. Os discípulos vão para a casa de Jesus fazer o quê? Pedir explicação. Explica-nos o que o Senhor quis falar com a palavra do joio. Então, despedindo as multidões, Jesus foi para casa. Chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio e do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Jesus disse: quem semeia a boa semente sou eu. Jesus está dizendo: ele semeia a boa semente, o Filho do Homem. O campo é o mundo. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. A boa semente são os filhos do reino. Os joios são os filhos do maligno. Os joios são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. E a ceifa é a consumação dos séculos. E os ceifeiros são os anjos. Jesus aqui explica que ele é o que semeia. Ele é o que semeia. O campo é o mundo. E a semente, quem são? Quem são as sementes? São os filhos do reino. Os filhos do reino. É importante, meus irmãos, se lembrar que quando uma criança nasce, os pais, o mais rápido possível, eles procuram ir no cartório registrar aquela criança. Assim, dá o nome, registra aquela criança. Aquela criança só passa a existir naquele país a partir do momento que ele foi registrado. Senão ele não conta como uma pessoa daquele país. É como se ele não existisse. Mas a hora que tem o registro dele, ele passa a existir. Meus irmãos, no momento que uma pessoa entrega a vida dele a Jesus Cristo, crê em Jesus como seu Salvador, ele passa a existir no reino de Deus como filho. O nome dele é escrito no livro da vida. E ele começa a ser contado como filhos, filho do reino, filhos de Deus. Aqui nós vemos, irmãos, que o maligno, o diabo, que lança as suas sementes. Quem são os joios? Jesus disse que são os filhos do diabo. Os filhos do diabo. Os filhos do diabo, irmãos, eles não são governados por Deus, eles são governados pelo inimigo, pelas suas próprias vontades, pela sua carne, e governados por influências malignas e não governados por Deus. O joio ele é muito bem representado aqui. Jesus fala muito bem. Os filhos do maligno é muito bem representado pelo joio, pela característica do joio. O joio não se dobra, enquanto os filhos de Deus, às vezes nós temos uma esperança muito grande, porque às vezes tem pessoa que é batizada, frequenta a igreja, mas está fazendo umas coisas que não devia estar fazendo. Aí quando as pessoas reclamam, eu digo, é uma obra que Deus não terminou, Deus vai terminar. É uma obra que Deus não terminou ainda. Tenha paciência, porque Deus está fazendo a obra, o Espírito Santo está fazendo a obra. Cada dia que passa, os filhos de Deus vão ganhando uma estrutura como filho, uma estrutura que eles não tinham. Quando eles conheceram Jesus como Salvador, eles não tinham uma estrutura espiritual, não tinha vida espiritual, espiritualmente eles estavam mortos. Mas Deus fez com que fossem ressuscitados em Cristo, com Cristo e para Cristo. Agora veja bem, na mão de Deus, Deus está fazendo a obra. O Senhor está fazendo a obra. Deus está fazendo a obra. Eu lembro de ter conversado com uma senhora, e fazia muitos anos que ela era batizada, muitos anos que ela frequentava a igreja, e tinha um negócio lá que ela fazia que não era certo. E para ela era certo. Quando eu a vi fazendo o que ela estava fazendo, eu disse, se eu não disser para ela, eu não sou pastora dela. Deus vai cobrar de mim. E eu lembro que eu levei ela num canto,
eu preciso conversar com a senhora. O que foi? Falei, vem cá, eu escutei você falando isso, está fazendo isso. Eu quero dizer que isso não é certo. À luz da palavra, mostrei a palavra para ela e disse aqui não está certo. À luz da palavra não está certo. A irmã é uma filha de Deus. A irmã não é qualquer pessoa, você é uma filha de Deus. O trigo se dobra. Ela se dobrou e ela disse, pastor, já sabe que nunca ninguém falou isso para mim. Eu falei, eu pensei de não falar também, porque eu fiquei com medo de te ofender. Só que se eu não falasse, não seria tua pastora, eu ia ter problema com Deus. Então falei, ela ficou muito agradecida. Ela ficou muito agradecida, mas eu nunca imaginei que isso para mim estava certo. Falei, mas porque Deus está fazendo a obra, não é uma obra que Deus não terminou ainda, Deus está fazendo hoje, Deus está fazendo mais uma parte dessa obra. Irmãos, a partir daquele momento, nunca mais ouvi aquela mulher falando nem fazendo aquilo que ela estava fazendo. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, os filhos de Deus, os filhos do reino, existe o governo de Deus, eles são governados por Deus. E quando eles estão saindo fora, Deus usa alguém, usa uma palavra, usa a Bíblia, usa a própria palavra dele para fazer a pessoa, usa alguém, alguma coisa, uma criança muitas vezes. Muitas vezes, irmãos, quantos testemunhos que nós já ouvimos de pais que estavam fazendo coisa errada, achando que estava certo, de repente uma criancinha desse tamanho foi e falou, pai, o senhor é cristão, o senhor é filho de Deus, isso aí machuca o coração de Deus. E a pessoa pensou e chegou e disse, nossa, é verdade, eu tenho razão. Deus sempre vai usar alguém para fazer que os seus filhos retornem ao caminho certo. Você está indo para a esquerda ou para a direita, pode saber. Deus vai usar a sua santa palavra, vai fazer você se lembrar de uma palavra que você já ouviu, quem sabe há anos. Por quê? Porque você não pode ficar nem indo para a esquerda nem para a direita, você tem que ir para a frente em direção ao Senhor. É isso que Deus quer. É isso que Deus quer. Os filhos do diabo, eles têm uma missão que vem do inferno. Que missão é essa? Corromper os filhos de Deus. Desconstruir os filhos de Deus aquilo que Deus tem construído. Aquilo que o Espírito Santo tem feito na nossa vida, os filhos do diabo querem desconstruir. Então você tem que tomar muito cuidado. Nós, como cristãos, temos que tomar muito cuidado e lembrar que nós devemos dar ouvido ao Senhor. Voz estranha não. E a voz do diabo é uma voz estranha. Ele usa pessoas. Filho do reino, tem que tomar cuidado. Porque o joio ele fica junto com o trigo. Mas a missão do joio é corromper o trigo. A missão do joio é danificar a qualidade do trigo. Tem que tomar muito cuidado com isso. Muito por quê? Porque o trigo, irmãos, ele se dobra. O trigo, às vezes, ele está assim, se Deus fala com ele, ele se dobra. Ele se dobra. O trigo, ele tem uma facilidade de se dobrar. Vem um vento forte, ele se dobra. Irmãos, o vento forte não faz o joio se dobrar, porque o joio é rígido. Ele tem um talo duro e as raízes muito profundas. Ele não se dobra. Morre e não se dobra. Irmãos, Jesus fala assim, explicando. Quem quer explicação, Jesus explica. A multidão foi embora, não entendeu nada do joio, foi embora sem saber. Morreram sem saber, possivelmente morreram sem saber o que Jesus queria explicar a respeito do joio. Mas os discípulos foram até Jesus e Jesus explica para eles, né? O joio respondeu: o que semeia a boa semente ao Filho do Homem. Quem semeia a boa semente é o Senhor Jesus Cristo. É Jesus Cristo. O campo é o mundo e a boa semente são os filhos do reino. São os filhos do reino. Eu ouvi um pastor, o pastor José Benson, ele já é um pastor idoso. Eu acho que isso. Cabeça branquinha, um homem de uma experiência muito grande. Ele é o supervisor da região amazônica, ele é pastor em Belém. A igreja muito grande, fruto dele, que foi o pioneiro que foi para lá. Um homem de uma experiência muito grande. E ele disse assim, um dia numa pregação, ele disse assim: olha, o pior crente é melhor do que o melhor ímpio. O pior crente é melhor do que o melhor ímpio. Por quê?
já está fazendo a obra nele. Na hora que ele menos imaginou, Deus, o Espírito Santo convence ele. Ele se dobra, o trigo se dobra. Agora, o joio não se dobra, irmão. O joio não se dobra. Por isso nós temos que tomar cuidado. E aqui ele diz: o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. E a colheita é a consumação dos séculos. Cada coisa, Jesus conta aqui um fato, a parábola muito conhecida, que é a semeadura, colheita, tempo de crescimento, tempo de colheita, o que se aproveita, o que não aproveita. E ele diz: a colheita, a ceifa é a consumação do século. E os ceifeiros, quem são? Os anjos. Os anjos. Os anjos são ceifeiros. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Assim será na consumação do século. Eu quero tranquilizar os irmãos a respeito de uma coisa. Aqui nós temos família. Nós temos sangue. Nós temos laço de sangue. Falando em laço de sangue, irmãos, vou sair um pouquinho só falar de laço de sangue. Laço de sangue é uma coisa muito forte nas pessoas. Laço de sangue é uma coisa muito forte. Ouça isso. Você pode reclamar da tua família. Você pode estar bravo da tua família e reclamar. Mas um sábio, uma pessoa sábia, não vai reclamar da sua família. Você está reclamando, mas quem tem sabedoria não entra nessa conversa não. Sabe por quê? Vai do laço de sangue. Você pode reclamar da sua família, mas se alguém reclamar, você fica bravo com a pessoa. Você pode não falar nada. Vai dizer: está pensando que é? Quem está pensando que é para ficar falando mal da minha família? Quem pensa que é? Pode não falar, mas pensa. Tem muitas esposas que criam um problema com o marido por causa disso. O marido chega reclamando da mãe do pai dele e ela entra e ela também ajuda. Fala mal. E aí o marido pensa: eita pouquinho, por que eu fui falar? Agora ela se sente no direito de falar mal da minha família. Às vezes não fala nada, mas guarda. Tem muitas esposas que ela vem reclamar da mãe, da irmã, do pai, reclamar, e às vezes o marido não tiver sabedoria, ele entra nessa conversa, ajudando, tá? Pensa que está ajudando, mas não está ajudando, não. Pode ter intenção de ajudar, mas acaba não ajudando, sabe por quê? Porque ela vai dizer: quem ele pensa que é ficar falando mal da minha família? Laço de sangue. Aqui na terra nós temos isso. Então, meu irmão, quando alguém começa a falar da família dele para você, sabe o que eu faço? Diz: irmão, tem paciência, Deus vai fazer a obra, ora por ela, ora por ele. Não fale mal, porque se você falar mal, vai ficar ruim para você. A pessoa pode não falar nada, mas fica ruim para você. Eu digo: não, tem paciência. Tempos atrás eu estava conversando com uma senhora, e ela muito machucada, com uma coisa que os pais dela fez para ela, e ela queria uma opinião minha a respeito. Parece que ela queria que eu concordasse com o pai dela e a mãe eram pessoas más. Eu disse assim: olha, é o seguinte, eles estão fazendo isso, talvez eles não estão nem tendo muita consciência do que eles estão fazendo. Ora a Deus por eles, a senhora vai ver, vai chegar uma hora que eles vão entender que eles estão me prejudicando, eles vão parar com isso. Ora a Deus, fala isso para Deus, Deus opera, o Espírito Santo opera. Eles são uma obra que Deus não terminou. E não entre nessa de falar, porque aqui na terra nós temos um laço de sangue. Mas quando a gente chegar lá no céu, vai continuar laço de sangue? Não. Quem é de Deus será nosso. Quem não é de Deus não terá nada a ver com a gente. Ah, mas se for meu filho, esse filho não é de Deus, não é meu também. Ah, mas se for meu irmão, se ele não quis saber de Deus, ele não tem nada a ver comigo. Porque lá no reino, irmãos, são os filhos de Deus. São os filhos de Deus que vão estar. Não é outros, não. Não é outro. A Bíblia diz que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Para isso acontecer, irmãos, esse laço de sangue tem que ser quebrado. Tem que ser quebrado. Senão a gente vai chorar. Já pensou, você está lá, saber que uma pessoa da sua família não está lá, e se não está lá, está num lugar que não deveria estar. E você já sabe o que vai acontecer com a pessoa que não vai para o céu. E aí você ficaria chorando, aí o céu não seria céu. Então a Bíblia diz que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Para ele enxugar dos nossos olhos toda lágrima,
eu entendo que ele tem que cortar esse vínculo de família, que aqui na terra nós temos. Vai lá no céu, lá no nome dele. Ah, mas os que estão na família que estiveram no céu, a Bíblia diz que as famílias vão adorar o Senhor. Mas famílias são os filhos do rei. Não importa que tem laço de sangue na terra, não tem. Portanto, olha, se uma pessoa querida tua não quiser servir a Deus e não for para o céu e você for, fica sossegado, você não vai ficar chorando por ele. Sabe por quê? Porque lá os que são de Deus, são de Deus. Os que não estão lá porque não são de Deus, não vai ter nada a ver com você também. Esse laço vai ser cortado, porque senão a gente seria sofrimento contínuo, não pode. E o Senhor diz aqui, irmãos, que Deus, na consumação do século, versículo 41, mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos dos que praticam a iniquidade. Os que praticam a iniquidade. Nós vemos quando ele contou a parábola do joio, ele disse assim que no final, ele vai mandar, os ceifeiros vão colher primeiro o joio. Primeiro o joio.